Então, pessoal, eu vou começar desenvolvendo o meu menu principal, tá? Não se preocupem como que a gente vai chamar essas páginas ou como que a gente vai montar isso depois, tá? Eu vou desenvolver por partes, depois a gente acaba juntando tudo aí, certo? Muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o meu modelo e vou estar abrindo ele, deixa eu ver qual que é o PNG, esse é o PNG. Vou estar abrindo ele com o Fireworks, para que eu possa ter a ideia, né, de largura e outras coisas mais, né? Como eu já montei ele no tamanho correto, esse arquivo é minha cola, certo? É para eu conseguir estar editando ele, ok? Então eu devo ter algumas opções bloqueadas aqui, deixa eu dar uma olhadinha, ó, eu deixei esse retângulo sem poder ser. Muito bem, primeira coisa então, vamos perceber o seguinte. Eu tenho nesse meu menu algumas regiões, tá? Então essa minha página, esse meu arquivo menu, primeira coisa, ele vai ter esse tamanho aqui, né? Nós vamos ter uma div com esse tamanho, que é 224 pixels, né? Ou 225, vamos trabalhar um pouquinho mais redondo, né? Fica mais fácil. Então ele vai ter primeiramente uma div desse tamanho, ok? Que é 225 pixels. Então deixa eu estar fazendo já. Eu vou criar uma div, tá? Primeira coisa, essa div ela só existirá uma vez no meu site, tá? Então, como ela só existirá uma vez no meu site, eu vou acabar utilizando já a nomenclatura correta ou a maneira correta de pensar. Eu não terei outra div, né, um outro elemento igual esse, né? Porque esse aqui é o elemento que irá circundar o meu menu, certo? Então eu posso dar um ID para ele. Ok? Então, elementos que são iguais ou que sejam que serão repetidos, né, nós usamos classe. E elementos que são únicos, né, ou eles existem uma vez só, nós damos a atribuição ID. Então, eu darei esse meu ID como menu e já vou fechar essa minha div. Ok? Muito bem. Dentro dessa div, percebam o seguinte. Então, a div menu será essa responsável por todo o menu. Ela circunda todo o menu. Aí dentro dela nós teremos uma div que eu vou chamar de logotipo, que ela vai estar circundando esse logotipo. Nós não precisamos necessariamente fazer uma div, se quiser jogar imagem aqui dentro já pode jogar. Eu vou acabar usando uma div para ficar um pouquinho mais tranquilo a divisão, tá? Então a div também vou dar um ID para ela, vou dar o nome de logotipo, certo? E dentro dessa div eu já vou colocar imagem, tá? Já vou inserir imagem por aqui, ó. Eu poderia estar fazendo aquela tag imagem, mas como eu falei, vou mostrar para vocês as maneiras que o Dreamweaver nos ajuda. Então, imagens website, eu tenho aqui o meu logotipo, ok? Eu vou dar um ok nele, não vou pôr um texto alternativo por enquanto, tá? Então eu chamei esse meu logotipo aqui para dentro, né? Posso estar colocando algumas atribuições a mais, isso aqui é uma dica para vocês. Se você coloca uma imagem, eu sei que essa imagem vai ter o link, ok? Então eu coloco já uma atribuição border 0, tá? Não porque no CSS, é melhor colocar aqui essa atribuição de border 0, porque no CSS às vezes ela não funciona, principalmente no Internet Explorer, ele não consegue zerar a borda. Por que esse border 0? Porque eu vou colocar ao redor da imagem, percebam, ó, deixa eu dar uma separada no código aqui para vocês verem. Então essa é a minha div logotipo, dentro dela eu tenho o elemento imagem. Eu vou colocar ao redor dessa imagem um link, né, href, para o arquivo index.html. O que isso faz? Vamos fechar o link depois da imagem. Faz que toda vez que o cara clicar então no logotipo, volte para a página inicial. Né? Concordam comigo? Então, por que eu coloquei index? Porque eles estarão sempre na mesma página, na mesma pasta. Tá, ok? Muito bem. Eu vou atualizar, vou abrir esse menu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Vou abrir o menu principal.
Ó, está aqui e já com o link, percebam? Se eu clicar, ele vai para a página index.html. Ok? Posso voltar, olha, está sem nome, sem nada. Então está funcionando, né? Uma outra atribuição, uma dica para vocês, agora também começando a trabalhar aí com técnicas de SEO, né? São técnicas utilizadas para que o site de você seja mais bem renderizado, né? Mais indexado pelo Google, né? As buscas sejam mais eficientes e tal. Então, geralmente nas imagens, né? A gente coloca o atributo alt, né? Que esse atributo alt ele substitui caso a imagem não seja encontrada de repente, né? Mas mesmo assim ela tem uma descriçãozinha no fundo, tá? Então eu vou colocar aqui agência de viagens. Opa. Porque o que acontece com esse alt? Digamos que tenha sido excluída essa imagem ou a gente tenha pego a imagem de um outro local, né? Eu vou tirar o O daqui e ele não vai achar a imagem, percebam, tá? Eu vou abrir para vocês verem. Ó. Então o alt faz isso, ó, ele substitui, né, a imagem por um texto. Então você não fica com aquela imagem solta, sem nada, né? Alguns navegadores não aparece nada, certo? Então por isso que a opção alt é interessante. E ela é uma das técnicas de SEO. Outra característica importante das imagens é o título, tá? O título é bem importante nós também utilizarmos. Não precisa em todos, tá? Mas pelo menos no logotipo, nas imagens principais. Agência de viagens, tá? Vou colocar como título. E vou colocar o logotipo de volta agora para ele encontrar essa minha imagem, tá? Então eu vou atualizar. Ele encontrou a imagem, quando eu coloco o mouse ele vai aparecer para vocês aí o título, agência de viagens, ok? Para isso que funciona o título. Já mostrei para vocês. Muito bem. Eu vou até organizar um pouquinho esse código aqui para ficar mais legível, né? Ó, eu costumo usar indentação, ou seja, os elementos mais internos eles vão ganhando um tab, ok? E os menos internos eles ficam mais para fora. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ver se eu consigo. Não, estou no limite já. Pois bem, então o logotipo nós fizemos já. Então essa vai ser o nosso logotipo. Eu não vou por enquanto me ater à formatação em CSS. Primeiro eu vou montar a estrutura, ok? Então se vocês olharem o logotipo, logo abaixo dele o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar já o menu. Deixa eu abrir o Fireworks aqui. Nós vamos encontrar o nosso menu, né? Com algumas opções. Esse menu, eu vou estar trabalhando ele com uma lista, ok? Muito bem. Então vamos lá, vou montar essa lista aqui. Pra vocês lembrarem, a tag que monta a lista é a tag UL, certo? E dentro da tag UL eu vou colocar minhas opções. Quais são as opções? Então é inicial, empresa, pacotes, galeria. Tá ruim de navegar hoje aqui. Inicial, vou copiar esse ali, vou colar aqui embaixo, alguns, né? Inicial, empresa, pacotes, galeria, vídeos e por último, né, o contato. Muito bem, vamos ver como é que está ficando então o nosso menu. Acho que eu tenho ele aberto aqui, vamos atualizar um pouquinho. Olha ali, ó, certo? Então os elementos eles estão todos sendo dispostos já. Depois eu vou ver se nós temos mais alguma coisa para colocar, podemos estar inserindo alguns outros elementos aqui embaixo, né? Mas percebo que por hora essa é a estrutura, né, do nosso layout, do menu. Em matéria de elementos é isso que nós precisamos. Eu tenho agora uma imagem, né, entre esses LIs. Vou estar colocando essa imagem, quero ver se ele vai funcionar. Vamos ver se ele vai. Então depois do inicial eu vou colocar uma tag img. Vamos achar onde é que está essa imagem, o traço do menu. Vou dar um OK. Muito bem, ele deu uma.
eu vou copiar essa imagem aqui e vou colocar depois de cada elemento. Certo? Então, nós temos o LI e uma imagem, o LI e uma imagem. Vamos ver se ele funciona. Ó, percebo que apareceu a imagenzinha ali, né? Pode ser que não tenha aparecido muito para vocês, mas é por causa da cor branca, né? Do fundo branco. Mas depois com um pano de fundo aí, né? Vai aparecer legal. Muito bem, a estrutura do nosso menu, gente, ele está pronta, né? Nós temos que colocar os links, né? Dos elementos LI, eu vou colocar um A. A página inicial, eu sei para onde é que vai. Então, eu posso já estar colocando index.html. Página inicial, eu tenho certeza que ele vai para esse lugar aqui. Ok? Agora, as outras, eu ainda não criei as nossas páginas, né? Então, eu vou deixar elas, por enquanto, com um link cego, que nós fazemos com o Serguilha. Depois eu substituo, né? No final do... Eu já poderia estar colocando, por exemplo, empresa.html, pacotes.html, galeria, né? Vídeos, tudo.html. Não há problema, só depois vocês lembrarem que vocês fizeram com esses nomes aí, certo? É só criar o arquivo com esse mesmo nome e já vai estar o link pronto. Eu prefiro fazer assim, depois eu volto e atualizo o menu no finalzinho. Muito bem. Então, os elementos estão criados. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar a minha página em CSS e já vou formatar esse menu. Ok? Então, eu vou criar um arquivo novo em CSS. Tá? Vocês vão perceber que eu vou criar um CSS para cada arquivo. Vocês podem estar criando um CSS geral para todos os arquivos e carregar ele na página inicial. Vocês podem fazer isso. Eu vou por hora criar eles separadinhos, né? E depois no final eu vou carregar todos eles na página inicial. Muito bem. Eu já vou salvar esse arquivo em CSS, o arquivo salvar como, né? Dentro da minha pasta CSS, com o nome menu principal. Também eu acabo sempre utilizando o mesmo nome do arquivo HTML com o nome do arquivo CSS para facilitar depois na manutenção. Ok. Eu vou começar formatando a tag menu, né? a div, né? Com o id menu. Ou seja, é o cara que vai circundar todo essa lateral aí, certo? Primeira coisa, menu. O que é que eu vou fazer? Eu vou estar primeiro alinhando ela na lateral e em cima, ok? Ela vai fazer parte de outra página, certo? Mas devido a isso, eu quero estar alinhando ela sem espaço nenhum nos cantos, né? Porque daí, se eu precisar espaço, eu alinho na outra página, que vai estar puxando essa tag para dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma margem 0 e padding 0, tá? Isso vai fazer o quê? Vai colar essa minha div menu, que é a div local, né? Tanto na lateral, quanto em cima, quanto na direita, quanto embaixo. Então, ela não vai ter espaço entre essa div. Tá? E também não terá espaço interno. Tá? Então, por enquanto, eu não preciso disso. Ok. O que mais que nós temos nessa div menu? Percebam que a div menu, já que ela é a nossa div de fora, né? Ela tem esse fundo, esse background aqui, né? Marronzinho, que é uma textura que nós fizemos. Eu posso estar colocando já esse background nessa div. Background image, ok? Ó, o Dreamweaver já pede para eu procurar onde está essa imagem. Eu vou lá na pasta imagens, website. Vocês lembram que nós fizemos um fundo, né? Se eu clicar em cima dele, ó, nós temos 224 por 38. Vamos lembrar bem dessa largura, 224, tá ok? Eu vou dar um ok nele, 224. Esse background, né? Nós temos uma opção chamada background repeat. O que é esse background repeat? Ele vai repetir esse nosso background como nós quisermos. Ou seja, nós podemos colocar
a opção sem repetição, ou seja, vai aparecer uma vez só essa imagem como fundo. Ó. Vou pôr um no repeat para vocês verem. Ó. Vou salvar. Então, vou atualizar aqui para vocês. Olha, ele está como não repeat, tá? Deixa eu atualizar para vocês verem. Ou melhor, gente, vejam que não vai funcionar. Perceberam? Não funcionou. Por quê? Nós esquecemos de chamar o CSS aqui para dentro, né? Eu vou chamar, por enquanto, tá? Momentaneamente o CSS aqui dentro. Olha que coisa interessante que o Dreamweaver faz. Ó. Nós podemos pegar aqui, clicar e arrastar para dentro. Ó. Vou soltar. Percebam, ele já faz o link com o rel, que é style sheet, o tipo, e já setou para nós onde é que está esse nosso arquivo. Então isso aqui é fantástico também no Dreamweaver, que ele ajuda nós. Então eu vou atualizar agora aqui. Ó, ele só fez isso aqui, ó. Tá ok? Esse background ele tá até aqui no final, tá, gente? Ó, ele tá tudo aqui. Só por que não apareceu? Porque a gente tá com essa imagem, esse logotipo na frente, tá? Mas esse background vai até o final da div ali. Ok? Pois bem, aí o que acontece? Como ele está vindo até o final aqui, e eu coloquei para não repetir, ele só aparece uma vez. Agora eu vou tirar para vocês verem o no repeat. Ó. Vou salvar aqui e vou atualizar. Perceba que ele vai repetir até o final. Ok? Até a extensão lateral e até embaixo. Perceberam? Então, quando eu coloco no repeat, ele vai preencher para nós. Vocês perceberam que com aquele pedacinho de textura que eu fiz, ele preencheu uma textura toda? Então essa é uma ideia de desenvolvimento também de maneira inteligente. Então ele carregou, na memória do nosso browser está carregado só aquela imagem pequenininha, né? Só que ela está se repetindo. E mesmo assim ela montou toda essa textura para nós aí, tá? No nosso caso não precisa mexer na textura, ficou bom, né? Mas há opções em que nós precisamos mexer na textura, ok? Muito bem, então por que está vindo até o final? Porque eu não coloquei largura e nem altura nessa minha div. Eu vou setar uma largura para ela de 250 pixels. Ou melhor, vamos ver a largura certa dela aqui. 224, tá, gente? Então vou pôr 225 para ficar mais inteiro esse nosso número. 225 pixels de largura. Agora o que vai acontecer? Ó, minha div vai ficar limitada a 225 pixels, né? Então ele não vai repetir para cá porque não existe o porquê fazer isso. Perfeito? Ok. Está começando a criar uma espécie de menu aqui, né? Começando a ficar com a cara do nosso site. Muito bem. Aí nós temos o logotipo, né? O que é que eu vou fazer com o logotipo? Nós precisamos centralizar ele aqui. Ok? Há duas maneiras de centralizar. Utilizando o comando margem 0 alto, ou melhor, eu fiz no lugar errado, né? Deixa eu tirar daqui. Eu vou trabalhar com minha outra div, né? Que é o que? A div logotipo, que é um ID. E ela está dentro do menu. Então, a minha div logotipo, eu quero primeiro centralizar ela. Margem 0 alto. Isso vai fazer o quê? Como ela está dentro do menu, ou seja, o menu é a div que está circundando ela, essa logotipo vai se centralizar dentro dessa div menu. Ok? Então, essa margem 0 alto faz com que o elemento centralize dentro do elemento externo dele. Ok? Deixa eu atualizar para ver se funcionou. Não funcionou. Deixa eu ver se é esse mesmo nome que eu coloquei. Logotipo, ID. Ah, ok. Vamos setar o tamanho dela então, né? Então ela não centralizou, por quê? Porque eu não dei largura para ela, né? Eu vou dar uma largura para essa minha logotipo. Então quando a gente não dá largura, não define altura e largura, o que é que a div faz? Eu vou colocar um background aqui para vocês verem. O background color. Vou colocar um vermelho aqui, ó, dentro da div logotipo. Então perceba o que é que ela faz, ó. Ela estende até o final.
Perceberam? Então por isso que se eu centralizar aqui dentro, ela não vai centralizar, porque ela está do tamanho certo já. Né? Não tem como centralizar uma div que já ocupa todo o espaço. Então, para o margem zero alto funcionar, eu preciso o quê? Eu preciso deixar essa div do tamanho da imagem. Certo? E qual que é o tamanho da imagem? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a imagem logotipo que eu peguei antes. Eu já tenho essas informações aqui, ó, 194 e 135. Eu vou deixar a minha div logotipo também com essas mesmas opções. Se vocês quiserem fazer aparecer, gente, esse menuzinho aqui, é só dar um Ctrl espaço, tá? Ele abre esse menu aqui. Então, nós podemos dar um width, né? Esqueci, vamos ver, 134, não, 194, 194 px, ok, e um height, que é a altura de 135 pixels. Agora o que acontece, a div logotipo, ela é exatamente do tamanho da imagem. Agora ela vai centralizar, percebam? Ok, agora ela centralizou, porque a div logotipo só tem esse tamanho. E eu quero que ela desça um pouquinho, né? Perceba que ela tem aqui um espaçozinho no nosso Fireworks, ela tem um espaçozinho em cima, né? De mais ou menos, pela minha visão aqui, mais ou menos uns 15 a 20 pixels, né? Eu vou fazer o quê? Uma margem, ou melhor, o que é que vai acontecer aqui, gente? Ó, vou mostrar para vocês. Se eu der uma margem no topo de 20 pixels, perceba que eu já usei a opção margem aqui em cima, tá ok? Eu vou dar uma margem no topo aqui embaixo. Então a margem, ela não pode ser usada de várias formas. Eu vou dar uma atualizar para vocês verem, ó. Ela deu uma margem total aqui em cima, ok? Em alguns navegadores poderia acontecer o quê? Que essa minha margem zero já não funcionaria, jogaria aqui para o lado. Então, quando a gente usa um atributo margem, nós não podemos mais usar o atributo margem, tá ok? Então, eu uso ele só como zero alto. Aí, qual que é a solução? Eu posso estar fazendo o seguinte. Eu vou aumentar um pouquinho, 20 pixels a altura dessa minha div. Opa, 155, certo? Eu aumentei 20 pixels a altura dela. Então, eu vou dar um background para vocês verem aqui. Uma dica, gente, quando vocês estão começando a trabalhar, sempre trabalhe com cores diferentes nas divs, e aí vocês conseguem visualizar melhor ela. Então, eu vou atualizar para vocês verem, ó. Ela tem agora 20 pixels de espaço aqui, ok? E eu vou dar uma margem na minha imagem, certo? Que está dentro da logotipo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, logotipo, que é o nome da div, espaço img. Ou seja, eu vou dar uma margem no topo de 20 pixels para essa imagem que está dentro da minha div logotipo. Vamos ver se funcionou. Deixa eu atualizar para ver. Olha lá. Ó. Ela jogou 20 pixels. Até 20 foi muito, né? Vamos deixar aqui com uns 18. Eu acho que vai ficar mais interessante. Ó. Aí o que ela fez? Ela deu uma margem na imagem que está dentro da div logotipo. Ok? Agora, se eu tirar o meu background color aqui, o que acontece? Como a div é transparente, ela aparece a opção atrás, né? Muito bem. Acredito que ficou correto isso aí. Agora vamos lá. Esse espaço aqui em cima, gente, esse branquinho aqui, ó, tá? Esse espaço, ele é um espaço padronizado, tá? Dos navegadores. Nós tiraremos ele na página inicial, tá? Na página que vai conter esses elementos aqui dentro, ok? Muito bem. Então vamos lá. O que é que falta fazer? Formatar o nosso menu, né? Com a nossa fonte bonitinha e tal. Primeira coisa que eu vou fazer, formatar o meu UL, certo? Só que se eu colocar simplesmente UL, gente, eu não sei se eu não vou usar mais ULs para frente no meu site, né? Aí o que vai acontecer? Todas as UL do meu site vão pegar essa formatação, porque eu vou estar chamando esse arquivo CSS lá na minha página inicial, no meu index, né? Então,
Esse arquivo menu ele vai ser carregado em todas as minhas páginas. Então, se tiver um outro L dentro da minha página, ele vai pegar essas formatações aqui. E pode ser que não seja o correto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou formatar o L que está dentro do menu. Ok? Então, só vou pegar esse UL aí. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou dar um margem 0 e um padding 0 por enquanto no meu L. Tá? Não sei se eu vou ocupar margem nele. Mas deixa eu atualizar para vocês verem. Ó. Ele zerou. Tá? Colocou aqui no canto margem 0. E o padding 0. E vou estar fazendo o seguinte. Ó. Menu UL LI. Tá? Ou simplesmente menu LI. Também funciona da mesma maneira. Tá? Porque o LI está dentro da nossa tag UL. Então eu entro no menu, entro na tag UL e pego o LI. Ou simplesmente menu LI também funciona. Tá? Eu vou tirar o text decoration, ou melhor, existe uma propriedade já chamada list style. Essa list style é o quê? É aquela bolinha que está aparecendo no LI. Tá? Eu vou tirar aqui o margem e o padding para vocês verem. Opa. Vou fazer o seguinte, ó, vou dar um Ctrl X, vou recortar, vou salvar. Ó, essa bolinha que tem aqui no canto, né? Não está aparecendo muito bem porque está azul no fundo preto, mas é essa bolinha que está aqui. Então, dentro do LI, eu tenho uma propriedade chamada list style, ok? Onde eu posso estar modificando o estilo dessa lista. Então, eu posso colocar uma imagem diferente nessa lista, tá? Por exemplo, list style image, ele vai fazer o quê? Vai colocar uma imagenzinha, deixa eu ver se eu não tenho nenhuma imagem aqui para a gente testar. Essa aqui, por exemplo, ó, list style image. Então, vamos dizer que a imagem da minha lista é essa aqui, né? Aquele GIF que eu peguei ali, tá? Vou dar uma atualizar para vocês verem, ó. Ele colocou no lugar daquela bolinha esse GIF aqui. Então essa propriedade list style image é para vocês estarem personalizando uma listinha daquelas. Ok? Então eu vou encerrar o vídeo aqui, na próxima nós continuamos ainda.